Mateus 17. A transfiguração. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, irmão deste, e os conduziu à parte a um alto monte. 2. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. 3. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. 4. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés, e outra para Elias. 5. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. 6. Os discípulos, ouvindo isso, caíram com o rosto em terra, e ficaram grandemente atemorizados. 7. Chegou-se, pois, Jesus e, tocando-os, disse: Levantai-vos e não temais. 8. E, erguendo eles os olhos, não viram a ninguém senão a Jesus somente. 9. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja levantado dentre os mortos. 10. Perguntaram-lhe os discípulos: Por que dizem então os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? 11. Respondeu ele: Na verdade Elias havia de vir e restaurar todas as coisas. 12. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e não o reconheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer às mãos deles. 13. Então entenderam os discípulos que lhes falava a respeito de João, o Batista. A cura de um lunático. 14. Quando chegaram à multidão, aproximou-se de Jesus um homem que, ajoelhando-se diante dele, disse: 15. Senhor, tem compaixão de meu filho, porque é epilético e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo, e muitas vezes na água. 16. Eu o trouxe aos teus discípulos, e não o puderam curar. 17. E Jesus, respondendo, disse: Ó geração incrédula e perversa! Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. 18. Então Jesus repreendeu ao demônio, o qual saiu de menino, que desde aquela hora ficou curado. 19. Depois os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, perguntaram-lhe: Por que não pudemos nós expulsá-lo? 20. Disse-lhes ele: Por causa da vossa pouca fé. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. 21. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão à força de oração e de jejum. 22. Ora, achando-se eles na Galiléia, disse-lhes Jesus: O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. 23. E matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressurgirá. E eles se entristeceram grandemente. Jesus paga o tributo. 24. Tendo eles chegado a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as didracmas, e lhe perguntaram: O vosso mestre não paga as didracmas? 25. Disse ele: Sim. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, perguntando: Que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra imposto ou tributo? Dos seus filhos, ou dos alheios? 26. Quando ele respondeu,
dos alheios, disse-lhe Jesus. Logo, são isentos os filhos. 27. Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o, e dá-lhe por mim e por ti. Mateus 17. A transfiguração. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, irmão deste, e os conduziu à parte a um alto monte. 2. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. 3. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. 4. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés, e outra para Elias. 5. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. 6. Os discípulos, ouvindo isso, caíram com o rosto em terra, e ficaram grandemente atemorizados. 7. Chegou-se, pois, Jesus e, tocando-os, disse: Levantai-vos e não temais. 8. E, erguendo eles os olhos, não viram a ninguém senão a Jesus somente. 9. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja levantado dentre os mortos. 10. Perguntaram-lhe os discípulos: Por que dizem então os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? 11. Respondeu ele: Na verdade Elias havia de vir e restaurar todas as coisas. 12. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e não o reconheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer às mãos deles. 13. Então entenderam os discípulos que lhes falava a respeito de João, o Batista. A cura de um lunático. 14. Quando chegaram à multidão, aproximou-se de Jesus um homem que, ajoelhando-se diante dele, disse: 15. Senhor, tem compaixão de meu filho, porque é epilético e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo, e muitas vezes na água. 16. Eu o trouxe aos teus discípulos, e não o puderam curar. 17. E Jesus, respondendo, disse: Ó geração incrédula e perversa! Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. 18. Então Jesus repreendeu ao demônio, o qual saiu de menino, que desde aquela hora ficou curado. 19. Depois os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, perguntaram-lhe: Por que não pudemos nós expulsá-lo? 20. Disse-lhes ele: Por causa da vossa pouca fé. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. 21. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão à força de oração e de jejum. 22. Ora, achando-se eles na Galiléia, disse-lhes Jesus: O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. 23. E matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressurgirá. E eles se entristeceram grandemente. Jesus paga o tributo. 24. Tendo eles chegado a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as didracmas, e lhe perguntaram: O vosso mestre não paga as didracmas? 25.
Disse ele: sim. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, perguntando: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra imposto ou tributo? Dos seus filhos, ou dos alheios? 26. Quando ele respondeu: dos alheios, disse-lhe Jesus: logo, são isentos os filhos. 27. Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o, e dá-lhe por mim e por ti. Mateus 17. A transfiguração. 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, irmão deste, e os conduziu à parte a um alto monte. 2. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. 3. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. 4. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés, e outra para Elias. 5. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. 6. Os discípulos, ouvindo isso, caíram com o rosto em terra, e ficaram grandemente atemorizados. 7. Chegou-se, pois, Jesus e, tocando-os, disse: Levantai-vos e não temais. 8. E, erguendo eles os olhos, não viram a ninguém senão a Jesus somente. 9. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja levantado dentre os mortos. 10. Perguntaram-lhe os discípulos: por que dizem então os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? 11. Respondeu ele: na verdade Elias havia de vir e restaurar todas as coisas. 12. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e não o reconheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer às mãos deles. 13. Então entenderam os discípulos que lhes falava a respeito de João, o Batista. A cura de um lunático. 14. Quando chegaram à multidão, aproximou-se de Jesus um homem que, ajoelhando-se diante dele, disse: 15. Senhor, tem compaixão de meu filho, porque é epilético e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo, e muitas vezes na água. 16. Eu trouxe aos teus discípulos, e não o puderam curar. 17. E Jesus, respondendo, disse: ó geração incrédula e perversa! Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. 18. Então Jesus repreendeu ao demônio, o qual saiu de menino, que desde aquela hora ficou curado. 19. Depois os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, perguntaram-lhe: por que não pudemos nós expulsá-lo? 20. Disse-lhes ele: por causa da vossa pouca fé. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. 21. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão à força de oração e de jejum. 22. Ora, achando-se eles na Galiléia, disse-lhes Jesus: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. 23.
e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressurgirá. E eles se entristeceram grandemente. Jesus paga o tributo 24. Tendo eles chegado a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as didracmas, e lhe perguntaram: o vosso mestre não paga as didracmas? 25. Disse ele: sim. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, perguntando: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra imposto ou tributo? Dos seus filhos, ou dos alheios? 26. Quando ele respondeu: dos alheios, disse-lhe Jesus: logo, são isentos os filhos. 27. Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o, e dá-lhe por mim e por ti. Mateus 17. A transfiguração. 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, irmão deste, e os conduziu à parte a um alto monte. 2. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. 3. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. 4. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés, e outra para Elias. 5. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. 6. Os discípulos, ouvindo isso, caíram com o rosto em terra, e ficaram grandemente atemorizados. 7. Chegou-se, pois, Jesus e, tocando-os, disse: Levantai-vos e não temais. 8. E, erguendo eles os olhos, não viram a ninguém senão a Jesus somente. 9. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja levantado dentre os mortos. 10. Perguntaram-lhe os discípulos: por que dizem então os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? 11. Respondeu ele: na verdade Elias havia de vir e restaurar todas as coisas. 12. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e não o reconheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer às mãos deles. 13. Então entenderam os discípulos que lhes falava a respeito de João, o Batista. A cura de um lunático. 14. Quando chegaram à multidão, aproximou-se de Jesus um homem que, ajoelhando-se diante dele, disse: 15. Senhor, tem compaixão de meu filho, porque é epilético e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo, e muitas vezes na água. 16. Eu trouxe aos teus discípulos, e não o puderam curar. 17. E Jesus, respondendo, disse: ó geração incrédula e perversa! Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. 18. Então Jesus repreendeu ao demônio, o qual saiu de menino, que desde aquela hora ficou curado. 19. Depois os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, perguntaram-lhe: por que não pudemos nós expulsá-lo? 20. Disse-lhes ele: por causa da vossa pouca fé. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar,
e nada vos será impossível. 21. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão à força de oração e de jejum. 22. Ora, achando-se eles na Galileia, disse-lhes Jesus: O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. 23. E matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressurgirá. E eles se entristeceram grandemente. Jesus paga o tributo. 24. Tendo eles chegado a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as de dracmas, e lhe perguntaram: O vosso mestre não paga as de dracmas? 25. Disse ele: Sim. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, perguntando: Que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra imposto ou tributo? Dos seus filhos, ou dos alheios? 26. Quando ele respondeu: Dos alheios, disse-lhe Jesus: Logo, são isentos os filhos. 27. Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o, e dá-lhe por mim e por ti. Mateus 17. A transfiguração. 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, irmão deste, e os conduziu à parte a um alto monte. 2. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. 3. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. 4. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés, e outra para Elias. 5. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. 6. Os discípulos, ouvindo isso, caíram com o rosto em terra, e ficaram grandemente atemorizados. 7. Chegou-se, pois, Jesus e, tocando-os, disse: Levantai-vos e não temais. 8. E, erguendo eles os olhos, não viram a ninguém senão a Jesus somente. 9. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja levantado dentre os mortos. 10. Perguntaram-lhe os discípulos: Por que dizem então os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? 11. Respondeu ele: Na verdade Elias havia de vir e restaurar todas as coisas. 12. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e não o reconheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer às mãos deles. 13. Então entenderam os discípulos que lhes falava a respeito de João, o Batista. A cura de um lunático. 14. Quando chegaram à multidão, aproximou-se de Jesus um homem que, ajoelhando-se diante dele, disse: 15. Senhor, tem compaixão de meu filho, porque é epilético e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo, e muitas vezes na água. 16. Eu o trouxe aos teus discípulos, e não o puderam curar. 17. E Jesus, respondendo, disse: Ó geração incrédula e perversa! Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. 18. Então Jesus repreendeu ao demônio, o qual saiu de menino, que desde aquela hora ficou curado. 19.
Depois os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, perguntaram-lhe: por que não pudemos nós expulsá-lo? 20. Disse-lhes ele: por causa da vossa pouca fé. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. 21. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão à força de oração e de jejum. 22. Ora, achando-se eles na Galileia, disse-lhes Jesus: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. 23. E matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressurgirá. E eles se entristeceram grandemente. Jesus paga o tributo. 24. Tendo eles chegado a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as didracmas, e lhe perguntaram: o vosso mestre não paga as didracmas? 25. Disse ele: sim. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, perguntando: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra imposto ou tributo? Dos seus filhos, ou dos alheios? 26. Quando ele respondeu: dos alheios, disse-lhe Jesus: logo, são isentos os filhos. 27. Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o, e dá-lhe por mim e por ti.